DoctorCast. Saúde, medicina e informação. Olá, eu sou a doutora Ana Luísa Rosas, médica neurologista, e nesse podcast eu vou falar sobre a doença de Parkinson de uma maneira geral e a diferença entre Parkinson e parkinsonismo, duas palavras que muitas pessoas confundem. Neurologia. A doença de Parkinson, ela se encaixa, juntamente com a doença de Alzheimer, no grupo de doenças degenerativas do sistema nervoso central. Ela é uma doença crônica e progressiva. E o que será que acontece no cérebro da pessoa que é acometida por essa doença de Parkinson? Existe uma região no cérebro, em especial uma região chamada substância negra, e nessa região começa a ter uma diminuição muito grande da produção de dopamina, que é um neurotransmissor muito importante no nosso cérebro. E acontece que essa dopamina diminuindo nessa substância negra começa a proporcionar os sintomas da doença de Parkinson. Mas, afinal de contas, para que serve a dopamina? A dopamina, ela ajuda na realização dos movimentos voluntários do corpo. Os movimentos que a gente faz de forma automática, sem pensar. Esses são os movimentos voluntários, ou seja, são aqueles movimentos que a gente faz, os nossos músculos realizam e a gente não fica pensando no movimento. E esses movimentos, eles acontecem graças à presença da dopamina no nosso cérebro. Na falta da dopamina, nessa substância negra, particularmente nessa substância negra, existe a falta de dopamina também em outros lugares do cérebro, mas é principalmente na substância negra, em se tratando da doença de Parkinson. Então, a falta da dopamina na substância negra, esse controle motor da pessoa começa a ser prejudicado, começa a ser perdido, e aí com isso a gente começa a ter os sinais e sintomas característicos da doença. E esse conjunto de sinais e sintomas neurológicos é que a gente chama de síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo. Daí que vem a diferença entre parkinsonismo ou síndrome parkinsoniana e doença de Parkinson. Algumas doenças e outras causas, diversas causas, podem produzir essa síndrome parkinsoniana. Só que a principal causa dessa síndrome é a própria doença de Parkinson, em aproximadamente 70% dos casos. Os demais casos, eles se relacionam praticamente a doenças ou condições clínicas nas quais esses sintomas são muito semelhantes. Porém, outras características estão presentes na história e na evolução do próprio quadro que vai ajudar o médico a fazer o diagnóstico diferencial, se ele está diante de uma doença de Parkinson ou se ele está diante do parkinsonismo. Portanto, quando nós médicos, principalmente nós neurologistas, mencionamos a palavra parkinsonismo ou síndrome parkinsoniana, muita calma, a gente não está querendo dizer que aquele paciente tem necessariamente já a doença de Parkinson, e sim que ele tem uma condição qualquer e apresenta uma série de sintomas que em conjunto formam uma síndrome parkinsoniana. Que sintomas são esses? Tremores, principalmente, bradicinesia, que é o que a gente chama daquela lentidão de movimentos que a pessoa apresenta, uma rigidez das articulações, uma diminuição da mímica facial. Isso tudo são sintomas que são decorrentes da falta de dopamina na substância negra do cérebro e podem ou não estar presentes na doença de Parkinson. Obviamente que para você fechar um diagnóstico de doença de Parkinson, você precisa ter mais desses sintomas parkinsonianos presentes. Mas você tem outras situações que, por exemplo, tem só uma rigidez de articulação ou tem só um tipo de tremor e não é doença de Parkinson, é uma síndrome parkinsoniana. Uma causa importante de parkinsonismo secundário, e a gente tem que sempre lembrar na anamnese, é o uso de alguns medicamentos. Por exemplo, alguns medicamentos que a gente usa principalmente para labirintite, vertigem, tonturas, né? E algumas doenças psiquiátricas, alguns remédios também para hipertensão. Esses remédios, eles podem causar síndrome parkinsoniana. Não estamos falando da doença de Parkinson, tanto que quando você percebe que foi o uso do medicamento e você retira esse medicamento,
a maioria das vezes a pessoa consegue melhorar desses sintomas. Então a gente não está diante de uma doença degenerativa, que é a doença de Parkinson, e sim um parkinsonismo secundário ao uso de drogas. Então todos os remédios que a pessoa está tomando, é muito importante você tomar nota na sua consulta, porque alguns desses remédios podem estar trazendo alguns sintomas de parkinsonismo que a pessoa se refere, tá certo? E qual seria a causa da doença de Parkinson? A gente ainda não sabe, como médico, exatamente quais as causas que levam ao início dessa perda progressiva de dopamina dos neurônios, essa degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Provavelmente a gente tem, no caso da doença de Parkinson, o que a gente chama de uma causa multifatorial, tá? Vários fatores, eles podem estar contribuindo para essa perda de neurônios dopaminérgicos, fatores genéticos, fatores ambientais. Então a causa provavelmente é multifatorial da doença de Parkinson. E com o envelhecimento, todos os indivíduos saudáveis, inclusive, eles vão apresentar uma morte progressiva de neurônios. Então durante o envelhecimento, a gente perde neurônios e também perdemos alguns neurônios dopaminérgicos, também neurônios serotoninérgicos, outros tipos de neurônios são perdidos com o envelhecimento. Só que no caso das pessoas com doença de Parkinson, essas pessoas, elas diminuem muito mais os seus níveis de dopamina, elas perdem muito mais neurônios dopaminérgicos num ritmo mais acelerado. E aí elas começam a manifestar os sintomas da doença de Parkinson. Os principais sintomas da doença de Parkinson é aquele tremor característico, que é um tremor de repouso, principalmente nos membros superiores, ou seja, nas mãos, nos braços. Em geral, eles predominam em um lado do corpo, pode ter nos dois, mas em geral um lado do corpo, os sintomas de tremor predominam em relação ao outro lado. Então a pessoa treme mais do lado direito do que do lado esquerdo, ou a mão direita treme mais do que a mão esquerda, enfim. E é um tremor característico de repouso. Em geral, quando a pessoa se move ou vai fazer um determinado movimento, ou quando ela está em posição ortostática, movimentando um pouquinho o braço, esse tremor tende a sumir. É no repouso que ele aparece mais. É uma certa lentidão motora, que a gente chama de bradicinesia, rigidez entre as articulações do punho, cotovelo, ombro, da coxa, do tornozelo, e a perda do reflexo postural, ou seja, a pessoa ela é mais desequilibrada do que uma outra pessoa normal. Então, esses 4 sintomas cardinais, a gente costuma se referir a eles como os sintomas motores da doença. Mas, na doença de Parkinson, também pode acontecer os sintomas não motores, que são a diminuição do olfato, as alterações intestinais, alterações do sono. E esses sintomas não motores, eu acredito, renderão um novo podcast, pois é uma parte bastante interessante da doença de Parkinson e muito pouco comentada. A gente acaba comentando mais dos sintomas motores e fala pouco dos sintomas não motores. Vale lembrar que nem todos os pacientes com doença de Parkinson apresentam tremor. 30% mais ou menos dos pacientes, o tremor está ausente. Você só vai ter uma lentidão dos movimentos e uma rigidez mais importante, porque nós temos 2 tipos de doença de Parkinson. Um Parkinson tremulante, que é o que a gente está acostumado a ver, que é o que se apresenta com um tremor, com as características que eu já mencionei anteriormente, em geral unilateral, em geral no repouso. E tem o Parkinson não tremulante, ou rígido acinético, onde a pessoa treme bem menos e ela é mais rígida. Então, nem todos os pacientes com doença de Parkinson, eles vão tremer. E esse diagnóstico da doença, ele é essencialmente clínico. Ele vai ser baseado nos sinais e nos sintomas que o paciente e o acompanhante vão contar para você e nos sinais que você vai observar durante a anamnese e o exame físico. O profissional mais habilitado para interpretar esse exame neurológico do paciente com doença de Parkinson, sem dúvida, é o médico neurologista, porque a gente tem um olho clínico melhor para diferenciar se, por exemplo, aquele tipo de tremor que o paciente está tendo é um tremor característico da doença de Parkinson ou é um tremor que pode estar presente
presente em outras doenças de distúrbios do movimento, porque distúrbio do movimento, ele é bem isso mesmo, ele é bem visual, ele é bem observacional. A gente tem que observar qual é o transtorno do movimento que a pessoa está apresentando para você, para a gente poder classificar esse distúrbio do movimento. Muitos pacientes falam assim, às vezes, por telefone, ou por WhatsApp, ou até mesmo numa pré-consulta. Eu tô tremendo, assim, assado. E aí você, quando vê o paciente em consulta, não é bem um tremor. Aquele movimento não é um tremor para o paciente, mas neurologicamente falando não é um tremor. Então a observação nos casos dos transtornos de movimento ela é muito importante. E os exames complementares do tipo tomografia, ressonância, etc., como o próprio nome diz, eles são complementares. Eles não fazem o diagnóstico da doença de Parkinson. Eles servem apenas para a gente avaliar o paciente como um todo, juntar mais peças desse quebra-cabeças e excluir outras causas, excluir outros diagnósticos diferenciais. Então, a gente tem que, nos distúrbios do movimento, a anamnese e o exame físico, eles são fundamentais. Os exames, eles são apenas complementares mesmo. E o tratamento da doença de Parkinson? Como é que a gente trata a doença de Parkinson? Antes de mais nada, é preciso dizer que, infelizmente, a doença de Parkinson ela não tem cura. Mas o tratamento é um tratamento que, geralmente, ele controla muito bem os sinais e sintomas. Eles respondem muito satisfatoriamente às medicações. Infelizmente, as medicações não vão curar, né, de forma efetiva e nem vão diminuir ou zerar a progressão da degeneração das células nervosas que causam a doença. Mas ele precisa ser introduzido assim que for feito o diagnóstico, porque quanto mais precoce você começa o tratamento com medicamento específico para a doença de Parkinson, mais tempo você tem e melhora a qualidade de vida do paciente, já que é uma doença predominantemente motora. Quanto melhor você deixa aquele paciente em condições motoras, mais fácil fica ele levar a vida dele, que já vai ter bastante dificuldades, porque todos esses sinais e sintomas próprios da doença de Parkinson, eles podem ser muito limitantes às vezes para o paciente. Então, esses medicamentos, eles acabam tendo que ser usados por toda a vida da pessoa que apresentar a doença de Parkinson, até que surjam tratamentos mais eficazes ou até que, felizmente, a gente consiga achar a cura da doença. Esses medicamentos são de uso prolongado. E tem diversos tipos de medicamentos antiparkinsonianos disponíveis que a gente faz algumas combinações adequadas para cada paciente, cada fase de evolução da doença, porque cada paciente vai se apresentar de uma forma. A gente está falando da mesma doença para doentes diferentes, então um remédio às vezes funciona melhor para um, não funciona melhor para outro, tudo isso tem que ser avaliado. E na doença de Parkinson, é essencial o tratamento que a gente chama de tratamento coadjuvante, com uma equipe multidisciplinar, porque é uma doença que, com a sua evolução, ela vai acometendo outros sistemas também. Então, é recomendado, além do médico, que o paciente com a doença de Parkinson seja visto, por exemplo, por um fisioterapeuta, por um fonoaudiólogo, que tenha um suporte psicológico, um suporte nutricional, faça atividade física regular, porque a gente precisa melhorar a qualidade de vida desse paciente como um todo. Então, todo esse tratamento coadjuvante, esse tratamento multidisciplinar vai ser fundamental para a boa evolução da doença de Parkinson, principalmente, e fazer com que esse paciente mantenha por mais tempo a sua independência e a qualidade de vida seja preservada. No podcast de hoje eu quis trazer para vocês então uma visão geral sobre a doença de Parkinson, o que é, principais sintomas, diagnóstico, tratamento e diferenças entre parkinsonismo e doença de Parkinson propriamente dita. Outros aspectos mais específicos da doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento serão trazidos em outros podcasts futuros. Eu sou a doutora Ana Luísa Rosas, neurologista, e espero que tenham gostado do conteúdo desse áudio. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.